Vamos lá. A gente está aqui na Academia Brasileira de Desenvolvimento Humano, a ABRAD, que é a sede em Blumenau, e nós vamos falar hoje sobre mapeamento do modelo mental. Essa aqui é a segunda parte já dessa aula. A primeira aula foi semana passada. Quem não assistiu, tem também gravações dessa aula depois que eu posso passar. Se você tiver mais interesse, só me chamar. Muito prazer, eu sou o Reuser Leandro, muito mais Leandro do que Reuser, mas querendo ser mais Reuser do que Leandro. A gente já vai entender isso depois do modelo mental, né? O Reuser é um bem. Ó, a matéria está acabando. O Reuser é o bem alemão e Leandro bem brasileiro. Vê que ainda estou aqui. Pronto. Acendeu a luzinha aqui. Tá bom. Então, o objetivo do modelo mental é para a gente entender dentro dessa fumaça o que se passa dentro da minha cabeça. É assim ou não é a cabeça da gente? Não é claro exatamente, não é transparente quando nós olhamos para dentro de nós a nossa percepção de quem nós somos. Então tem uma maneira de você fazer isso, até o Lucas estava conversando esses dias, né? Sobre isso. Uma forma de você se entender o mais próximo possível seria você fazer uma descrição completa de você, de como você é, o que você sente, que você tem medo, não tem, as suas competências e tudo mais. Depois você pede para 5 pessoas falarem sobre você, fazer um texto sobre você, né? E depois você responde um terceiro questionário. Sobre cada uma dessas pessoas, você descreve o que você acredita que as pessoas vão dizer sobre você. Então, seriam 3 coisas: a tua autoobservação, o que as pessoas falam de você e o que você acha que as pessoas acham que você é. Juntando isso tudo, dá mais ou menos o que a gente é na real, né? Não é assim? Então, quais são os meus talentos e desafios? Então, tem vários testes também que se faz de aptidão para se entender. O modelo mental ajuda bastante nisso, né? E também o modelo mental ajuda muito a entender o que se passa dentro da cabeça das pessoas, que é uma incógnita realmente entender por que que uma pessoa, por uma mesma situação, pensa exatamente o contrário de vocês. Pode acontecer ou não pode acontecer? Pode. Então, aqui a gente está aqui em Blumenau. Imagina que você está lá no centro de Blumenau e lá na frente da igreja matriz tem um mendigo sentado na rua lá. Passa uma pessoa, é a mesma cena, é o mesmo instante, tem 2 pessoas, passa uma e olha assim, vagabundo, olha aí, ó, 2 braços, 2 pernas, tem os dedos, tudo, por que que não está trabalhando? Vou chamar a prefeitura, mandando tirar esse vagabundo daí. Eis que ele está caminhando, tem esse pensamento, e uma pessoa que está imediatamente atrás dele, que não o conhece, olha para o mendigo e pensa o quê? Meu Deus, coitado, deve estar passando fome esse ser humano, acho que eu vou dar uma comida, quer aí uns R$ 20 para alguma coisa, está precisando de alguma coisa, quer que eu compre uma comida para ti na padaria? Então a gente percebe que é o mesmo cenário, totalmente igual, e opiniões 100% opostas sobre a mesma situação. Então, muitas vezes, nós não conseguimos entender por que que essa pessoa pensa uma coisa e a outra pensa outra, e quando as duas vão conversar, elas brigam, justamente por causa dessa diferença de visão em relação, que ali guarda um pouquinho, mano, que é justamente o modelo mental de cada um. Então, é o modelo mental, não é a situação que importa. É sempre o ser humano que importa. É sempre a formação, a cultura, os valores. Claro que tem a ver muitas vezes o momento também daquele ser humano, como é que ele está se sentindo, né? Mas sempre é o ser humano, nunca é o ambiente externo. O autoconhecimento é mais ou menos isso aí. Então, a gente falou na aula passada, não vou descrever mais, né? Esses slides aqui só são mais bonitinhos, que esses são os meus, né? Aqueles lá foram os do Celso, né? Que eram bem raiz. Então, ser humano é ser diferente, a gente já falou sobre isso aqui, o que que é personalidade, o que que é atitude e preferência, o que que é comportamento. Vocês já sabem por que estou assim. Também falamos na aula de semana passada por que que eu cheguei a ser quem eu sou. Como que eu sou formado desde o meu cerne, desde a minha origem, até o momento atual e o que me faz ter resultado ou não na minha vida. Toda essa linha de camadas que o ser humano tem. E a quadrilidade cerebral, ela é apoiada nos estudos do Ned Herman e do Roberto Lira Miranda, que é o que a gente vai estudar hoje, né? Então aí tem um desenho sobre aptidões cerebrais, é como se a gente nascesse já com um prêmio da Mega Sena, porque quando você nasce você tem todas as capacidades iguais,
né? Claro que existe ali um componente genético também que afeta, mas a epigenética diz, logo desde cedo, que você estimular essa criança, você desenvolver ela, você pode ter várias dessas aptidões aqui ou competências. A gente pode entender, avaliar, criticar, a gente pode imaginar, especular, nós podemos ensinar, nós podemos comunicar, nós podemos nos organizar, podemos ter disciplina e trocentas outras características ou competências humanas estão sempre à disposição de cada um de nós. Mas como a gente não conseguiu levar tudo ao mesmo tempo, a gente não aprendeu bateria, violão, piano, sanfona e flauta, e às vezes não aprendeu nenhum desses, né? A gente acaba desenvolvendo mais alguma coisa e exatamente em detrimento da outra, é detrimento mesmo. Porque essa outra que a gente não carregou junto para desenvolver, ela não se desenvolve. É como uma planta que não cresceu, que você semeou ali dentro de ti, um conhecimento, alguma coisa, e aquilo não foi para frente, porque não foi estimulado, você não tinha propensão e também o ambiente externo não te ajudou. Então, por exemplo, a disciplina e organização. Se não tem, né, para o ser humano tradicional, né, se ensina muito sobre isso de que maneira? Um pai ou uma mãe muito presente, direcionando, né, impondo que, ó, se não arrumar, não come. Se não arrumar, né, se não chegar no horário, a Neuza conta lá do pai dela, né, meio-dia o almoço está na mesa, chegou meio-dia, não vou dizer que fosse assim, né, mas tem lugares que é assim, chegou meio-dia e 5, não come. Então é disciplina. Então, aquele terreno fértil da disciplina dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, para aquela pessoa foi estimulado, cresceu, em detrimento da criatividade, porque esse mesmo pai vai falar assim: para de mexer, sai daí, guri, deixa de ser não é isso? Deixa de ser curioso. Eu tinha uma vez uma bicicleta aqui em Blumenau e eu comprava coisa do Paraguai bem moderna lá. Então tinha um farol que botava na bicicleta, que era farol, rádio, relógio, era tudo junto, ficava ali na direção da bicicleta. E uma criança foi ali, começou a mexer, né, brincar, olhar assim, e veio o pai e deu um tapão na mão da criança. Deixa de ser curioso. A criança já começou a chorar na hora, então a curiosidade, a imaginação, a capacidade daquela criança de inferir coisas, sabe? Ficou totalmente prejudicada naquele momento, foi podada totalmente. Então, o que acontece? Provavelmente a criança começou a desenvolver outras aptidões. A gente não deixa de desenvolver alguma aptidão. Alguma coisa a gente vai desenvolver, mas muitas vezes em detrimento de outras que ficam totalmente ficadas para trás, porque foram reprimidas dentro de nós. Assim como o inverso, um pai e uma mãe ausente que nunca deram disciplina, facilidade. A gente já sabe, né? Essa história é velha, né? Facilita tudo, dá tudo, deixa desorganizado, tem empregada que faz tudo, coisa e tal. A criança não vai desenvolver o senso dela de organização, ou de proteção, né, de controle, de disciplina. Não vai desenvolver, ela estava ali a capacidade. Então é importante entender que vem isso tudo. Aí a pergunta é, tá, eu consigo desenvolver depois com muito mais trabalho do que aumentar um músculo. Então é mais fácil ir para a musculação, dobrar o tamanho desse músculo aqui, não é isso? Vou lá, vou fazer bíceps, tríceps e amanhã de novo, e passa 2 dias, eu vou lá de novo. Quando vê, tá um bração, muito mais fácil do que uma pessoa que é disciplinada, que não tem imaginação, que não consegue fazer alguma coisa diferente de criatividade e desenvolver. Muito mais difícil do que mudar a parte biológica é mudar esses comportamentos, atitudes, personalidade. Claro, totalmente. Claro. A idade ela vai consolidando, né? E quando que o ser humano vai mudar isso aí? Quando a vida dele não dá certo. E provavelmente não vai ser na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Ele vai tomar um tombo, ele vai fazer aquilo errado, ele vai brigar com o filho, não vai conversar. No caso aqui, se ele não tiver o sensitivo alto, ele não consegue, ele não desenvolveu a capacidade de se envolver com as pessoas, ele não desenvolveu a capacidade de tocar, ele não quer nem que toquem nele. Então ele vai apanhar, não vai dar certo a questão familiar dele, porque ele não desenvolveu isso aqui. Então é possível que ele separe, que ele não tenha uma boa comunicação com os filhos e tudo mais, e em algum momento, se ele sofrer muito em relação àquilo,
é possível que ele vá procurar a mudança daquele negócio. Agora, se ele estiver dando certo, de certa maneira ali, ele não tem motivo para mudar. Na cabeça dele, pelo menos, ele estiver dando certo, né? Tá mais ou menos. E do contrário, ele está tendo muito resultado financeiro, etc. Por que que ele vai mudar? Então, essa questão da mudança ocorre justamente nesse aspecto do desafio, da dor, muito da dor. Filma um pouquinho para nós algumas cenas também, para ficar marcado aí, de preferência com o meu mesmo. Querem falar? Claro. Ele vai mudar o intelecto dele ou ele vai melhorar a parte fraca? Por exemplo, um exemplo, o Fábio, ele tem uma parte, o sensitivo é o último, mas é bem resolvido, digamos assim. Uhum. Por exemplo, se ele quer melhorar uma coisa na vida dele, Aí não vai perder a outra, não vai ele estragar a vai outra. ele vai diminuir Não vai. totalmente a outra, ou ele vai trabalhar a parte fraca e a Ele vai parte ter a mais fraca vai ser possibilidade, força. ele vai ter a possibilidade de se adaptar à realidade da vida, porque a vida ela sempre vai ser situacional. Sempre. No mesmo dia, você vai precisar ter essas competências aqui, ou essa, ou essa, ou essa, ou todas no mesmo dia. Então você acaba, se você é muito organizado e você desenvolve a criatividade, você não vai perder a tua organização, você não vai deixar de ter os erros, só que você não vai ter aquilo como único aspecto da tua vida. Você vai entender, a gente vê até filmes e coisas, né? Pô, mas vamos num lugar diferente. Você sempre quer ir no mesmo lugar, a pessoa ela vai se adaptando àquilo, mas dependendo, como eu falei, da se aquilo está dando certo para a vida dela, ela vai manter, ela não vai alterar. Você vai dizer para ela, meu, olha só o que que tu faz, faz tudo errado, não sei o quê. Tá, mas e daí? Eu gosto de ser assim. E se está dando certo, né? No sentido de que, de alguma forma, economicamente e como relacionamento, ela está dando, ela consegue tocar a vida dela. Agora, se ela está usando drogas, né? Se ela está fugindo, se ela está doente, se ela está cheia de trauma, se ela está com vários problemas, se ela perdeu a esposa porque, né, não, nunca deu atenção e carinho, está brigado com o filho, a empresa faliu porque a pessoa não cuida do financeiro, aí vem o tombo para ela mudar. E essa questão o principal questão que a gente tem que entender do modelo mental, desse processo de mudança aí, é que é infinitamente mais fácil eu ser quem eu sou do que eu ser outra pessoa, do que eu ser diferente de mim. Porque isso funciona como? Dentro do nosso cérebro, nós já temos todos os canais, todas as sinapses cerebrais. Então, se eu tenho numa área do cérebro mais relacionada à criatividade, à disposição para o novo, à tranquilidade do diferente, ao empreendedorismo desse jeito meio maluco, é muito mais fácil quando eu estou observando, porque lembram que é o externo, quando eu olho para o externo, eu tenho um pensamento diferente um do outro. Lembra que a gente falou daquele exemplo lá, do mendigo, né? Então, quando eu olho para o externo, quando eu vou interpretar os meus circuitos neurais aqui, eles já estão todos prontos para pensar que o cara devia estar trabalhando, é um vagabundo, ou que eu tenha pena dele, já está tudo pronto lá. Então, automaticamente, eu vou ter uma ou a outra, ou uma terceira ou uma quarta opinião, visão e conhecimento e também o que eu vou fazer em relação a isso que eu estou vendo na minha vida. É muito mais fácil. E a questão disso é que, se eu não tenho autoconhecimento, autopercepção, se eu não faço meditação, eu vou ser constantemente traído por isso o tempo inteiro. Porque o meu cérebro só quer economizar energia. Ele quer ser do jeito que ele é, mesmo que isso o faça mal, mesmo que o resultado seja ruim. Porque não tem nenhuma diferença entre virtude e vício, é tudo igual. Tudo nos vicia, tudo nos. A gente repete, tem tendência a repetir todas as coisas. Sejam coisas que nos façam bem, nos façam mal, ou para o externo, sejam coisas que façam mal para o outro, ou façam bem para o outro. Sempre vai prevalecer o que já existe. Então é só o autoconhecimento que vai me perceber e fazer notar que eu tenho que transitar, que a gente vai ver hoje. Então, o modelo mental, o teste do modelo mental aí, a ideia é que você entenda que tem todos aqueles circuitos para você ser daquela maneira. E aí dá para compensar, dá para ter pessoas para equilibrar, dá para ter pessoas para equilibrar. O problema, por exemplo, é no relacionamento um casal, quando o casal eles têm
uma coisa muito parecida que a gente vai falar, por exemplo, do experimental, um casal de experimental, né? Muito conhecido nosso, muito legal. Os dois estão num domingo em casa e aí um sente cheiro de queimado, né, amor? É estranho, né? Cheiro de queimado, né? Aí aumentou aquele cheiro de queimado e disse, amor, deve estar queimando alguma coisa no vizinho, né? É, só pode ser, né? Aí começou aquela fumaça lá na sala, né? Os dois, meu Deus, o arroz queimou. Então os dois, vocês vão ver o experimental depois, os dois botaram arroz para cozinhar, os dois estavam lá vendo série na TV, os dois esqueceram, porque os dois têm esse tipo de comportamento na vida, né? Então, se o casal ele se junta e tem, aí só vai aumentar o de cada um, só vai ampliar essa característica de cada um, seja ela cuidadosa, né? Seja ela de disciplina, ou de criatividade, ou de racionalidade, ou de sensitividade, isso sempre vai, e aí que tem que estar se observando, né? Eu Mas tive. pode ser tanto quanto ruim, tanto. Sempre tudo pode ser bom quanto ruim, porque sempre é situacional. Sempre é situacional. Para uma coisa da tua vida, isso é ótimo, e para outra coisa pode ser péssimo. Eu vejo uma experiência faz mais sentido no casamento uma pessoa que é ao contrário para justamente poder te complementar naquilo que tu não tem. Todos os casais que eu vejo que são muito parecidos nesse sentido, daí eles perdem a oportunidade de aprendizado, né? Porque um casal, tu é obrigado a aprender um monte de coisa. Todo dia tu está convivendo com aquela pessoa que é muito diferente de ti, tu é obrigado a aprender, não tem como não aprender, só se não quiser. E no meu ver já pode ser um pouco diferente também, porque pessoas, por exemplo, que têm um cuidadoso baixo, podem ser em situações O diferentes pessoal está também. falando aqui, acho que eu vou botar outro E microfone, também, se houver, por exemplo, um né? casal ambos de experimental e por uma sinergia de já ser para esse lado, no que faz ou no que atua, acaba sendo melhor por causa disso, entende? Já no contrário, eles podem se prender também, entende? Em vez de se complementarem. Eu não conheço. Oi, Assim, sofre muito. Racional. Sofre no emprego, sofre no relacionamento. Pessoas que eu conheço, né? Eu conheço pessoas diferentes. E, por exemplo, eu e o Lucas, eu não tinha quase nada de racional quando eu conheci ele. Tem ali o meu teste de 2, 3 anos atrás que eu fiz. E agora, o meu racional foi para segundo no meu mapa. E, tipo, antes era em último. E o Lucas é muito racional. Então, parece que eu fiquei mais racional depois que eu comecei um relacionamento com ele. e ele ficou mais sensitivo. É que Vamos adiante. Então, essa aula a gente não vai finalizar hoje, porque essa aula do modelo mental aqui que eu peguei para vocês é uma das mais completas. É uma das mais legais, assim, porque ele aborda de forma mais específica, profunda, cada um dos intelectos, né? Então, dentro disso, dentro de todas essas possibilidades, aí nós vamos separar em 4 intelectos básicos, 4 formas de ver o mundo, 4 formas de entender a realidade ao nosso redor, sendo que a primeira a gente chama de experimental. Então, experimental, algumas características dele, por exemplo, quebra regras. Então, aquela pessoa que, né, como é que é, se é governo, eu sou contra. O intuito dela é quebrar, não é seguir uma regra. Tem alguma coisa de fazer, peraí, mas eu acho que dá para fazer diferente. É o próprio pensar fora da caixa. É todo aquele movimento que aconteceu, que foi na época do Tony lá, né, Tony, quando tinha agência, que era uma coisa assim, você tem que pensar fora da caixa. Isso é aqueles livros
falando sobre isso. Agora tem um livro na nossa estante aí que é Pense Dentro da Caixa, né? Para consertar as porcarias daquele negócio lá, que um conserta o outro, né? Tem a validação de pensar dentro da caixa e tem a validação de pensar fora da caixa. Então, o impetuoso também. Então, ele tem muita dificuldade de ser liderado, né? Ele se impõe nesse sentido e ele gosta de se arriscar bastante. Então, ele não tem problema de se arriscar, e é um arriscar não só no sentido de negócios, mas até na vida, de esportes, pular de paraquedas, fazer coisas, acha que é meio imortal, digamos assim. Não tem esse. Oi? Eu não pulei de paraquedas ainda, mas eu vou pular de paraquedas, nem que seja escondido, né? Bem bom, te dá Porque eu acho legal, eu acho legal. Então, olha só as características aqui. Fica energizado quando cria soluções e pensa de forma global. Então, assim, quando ele está tendo uma ideia para alguma coisa, para mexer, ele vai, a energia ela sobe, né? E pensa de forma global. Então, o experimental, ele tem essa visão sempre de conexão. Isso se conecta com isso, que se conecta com aquilo, que se conecta com aquele outro. Só que para fazer essa conexão, é o inverso, é o cuidadoso que faz. Ele só pensa, porque entre cada uma dessas tem muito trabalho para fazer aquilo acontecer, mas ele consegue enxergar, ele consegue ver o todo por cima, aquela situação toda, é como um vestido experimental, né? O experimental ele consegue ver aquele vestido, a menina já está lá passeando, já desfilando na, sabe? E aquele vestido uma outra pessoa já viu e não sei o quê, e já é um monte de coisas relacionadas com uma única coisa porque ele consegue conectar com tudo, né? E isso e energiza ele esse momento, é o que mais cresce, né? Dá tesão para ele. Isso aí é uma palavra, cara, hoje que é nexialista. Nexialista. Aham. Consegue ligar os pontos para chegar em soluções rápidas e Consegue ligar os pontos. É isso que ele faz. Isso. É o cara para olhar e dizer, e os outros daí vão lá e implantam o negócio daí, que faz a resolução. Prefere relatórios e materiais com bom suporte visual. Então, o experimental ele gosta de ver gráfico, assim, coisa colorida, pizza, montanhas. O experimental ele não gosta de ver algum gráfico e tem que olhar os detalhes a 5.4, 9.2, 20.7. Não, ele gosta de ver o que representa aquele 5.4. É uma barrinha mais alta, mais baixa, comparada com a outra. Então ele tem essa visão que ele olha e tem uma facilidade muito grande de ver alguma coisa, o todo, e já chegar a uma conclusão daquilo, né? Encontrar ali a partir de uma visão bem ampla mesmo, como aquilo tudo se relaciona. Ele busca sempre dar uma visão geral, uma estrutura conceitual para as coisas. Então não é muito pragmática, é mais conceitual. Mas para que serve isso? Ah, isso serve para mudar o mundo, isso serve para que as pessoas se sintam melhor, isso serve para que a empresa cresça. Tá, mas me prova como que a empresa vai crescer com isso aí. É porque você não entende, né? Mas isso de algum momento, assim assado, vai afetar de alguma forma. Então não entende o conceito geral das coisas. Como é que aquilo vai prefere as tarefas desafiadoras e espontâneas, principalmente alguma coisa nova, diferente. Ah, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez. Opa, pode me chamar, pode chamar o experimental, que ele vai lá, ele gosta. Agora, vamos fazer aquela coisa que a gente já fez ontem. Ih, já fez semana passada. Ixi, de novo? A mesma coisa, mesma rotina, eu já fiz isso. Eu já vi como é que era. Eu já experimentei isso, então eu não quero experimentar de novo. Eu já sei como é que é. Ele gosta de expor várias ideias, às vezes ao mesmo tempo. Então, o experimental ele é totalmente não linear. Ele é um HD de computador que grava uma informação no meio, no começo, uma no meio, uma no fim, uma aqui, uma ali, e ele vê todos esses pontos. Então, às vezes, quando ele está explicando alguma coisa, quando ele está expondo alguma coisa, ele está falando de essas várias conexões entre as coisas no futuro, no passado, no presente. Ele pode estar explicando como alguma coisa, uma festa. Dele, olha, a gente vai fazer a festa na segunda-feira, então a gente vai comprar isso, isso, isso. Daí ele já fala, ei, lá quando a festa acontecer,
Vamos curtir, porque a festa tem que ser assim. Ele já saiu da programação, já foi lá para a festa e já volta. Tu pode falar do passado, a festa que a gente fez no ano passado não foi tão boa, e mistura todas as coisas. Então, o pensamento dele não é linear. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Não. Ele vai do 1 ao 7, ele volta para o 2, ele vai para o 8, vai para o 3, vai para o 20, né? E ali vai explicando alguma coisa. Também gosta de liberdade, então o experimental é aquele peixe mursum, é um peixe tipo cobra, assim, preto, que quem já pescou, eu já pesquei mursum, né? Você quando vai pegar ele, você pega ele escapa da mão. Ele tem uma espécie de silicone assim no corpo, né? Então é muito difícil de prender e você quer acabar ou prejudicar a felicidade experimental é quando você prende, quando você amarra ele, né? E ele gosta de expor as suas ideias e possibilidades, então ele sempre quer ter tudo pode ser diferente, ele é muito conectado nas ideias dele. Sempre dá exemplos metafóricos também, isso é legal. Está sempre ligado com a estratégia, com o cenário geral, com a visão da frente, lá que vai acontecer. Ok, vamos adiante, né? A gente vai ver depois o lado negro disso, o lado bom, o lado negro. Hoje não sei se vai dar tempo, tá? Porque essa primeira parte, vocês estão vendo que agora tem uma explicação muito maior. E agora mais características, ó, empírico, né? Empírico é a pessoa, então, que ela por si só, ela aprende, ela faz, ela desenvolve, autodidata também, ela não gosta de pegar um manual lá, puta, lê o manual inteiro, não, cara, eu vou aprender, olha, mexe, experimenta. Então ele tem essa forma de ver conhecimento futurista, não só vive no futuro, como cria soluções novas, inovadoras, diferentes. O experimental é a capacidade de criar, não de melhorar algo, mas de criar algo do zero, algo que não existe, né? Algo que, por exemplo, o celular. Em algum momento o celular não existia e alguém imaginou que poderia existir um celular. De lá para cá, teve muito mais melhoria do que necessariamente uma inovação. Foi botando um dia uma câmera, depois outra câmera, depois outra câmera, sempre foi uma coisa assim, né? Agora você pega o celular, o S23, vai ser lançado o S26, o iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17, mudou o quê? A câmera é um pouquinho melhor a imagem, o processador é um pouquinho mais rápido, mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Pode ser até o mesmo tamanho, né? As câmeras estão no mesmo lugar, a imagem do meu é melhor, tá? Tem que ser, né? Porque é mais caro ainda, tem que vender, né? Mas não que seja uma coisa que mudou, não tem mais inovação ali. Movido por oportunidades, então ele gosta dessa coisa do novo, de fazer alguma coisa diferente, uma nova oportunidade. Energiza muito experimentar, o perceber que ele encontra uma nova forma de resolver aquele negócio, de mudar aquilo, de transformar aquela situação que ele está passando agora. Visual, já falei, né? Conceitual, simultâneo, então. Então, gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não necessariamente ele tem uma produtividade maior do que isso, não necessariamente ele é mais especialista em trabalhar e fazer coisas ao mesmo tempo, porque a quantidade de pessoas por testes já feitos dessa maneira que conseguem ser simultâneos é ínfima, é menos de 2% da população que realmente tem uma capacidade de né, assobiar e chupar cana. Tem diferença. Aí não sei te dizer, mas eu sou simultâneo. Deixa eu contar para vocês. Eu brinquei, mas eu brinco com isso aqui. Eu brinco. Eu queria fazer eu brinco. Eu fiz um vídeo na minha cabeça ah, sábado de manhã, eu na cozinha, brincando mesmo, trabalhando tudo, lavando uma louça aqui com as duas mãos, botando a louça aqui, tirando outro negócio, esquentando água para o chimarrão, sabe? Limpando, eu fiz várias coisas, brincava com as mãos, meu, daria um vídeo bem legal, né? Aí eu lembrei daquele do Homem-Aranha, o Octus Pocus, como é que é? Octopus. Octopus, o vilão do Homem-Aranha lá, que ele tem mãos aqui, tem quatro garras aqui atrás, e ele vai fazendo uma coisa com as duas mãos e as outras garras vão fazendo assim, né? Eu me senti simultâneo, mas eu estava muito consciente, porque eu estava brincando quantas coisas eu consigo fazer com as duas mãos diferentes ao mesmo tempo.
Não, tarefa simples. Sim, sim, tarefa operacional. Mas tem um videozinho sobre isso muito legal, de um experimental, que o cara tá na cozinha assim, daí ele começa a fazer, daí começa a pegar fogo no fogão, daí ele vai com o pé, chegou a ver isso aí, um vídeo muito legal. Daí ele empurra uma porta que estava se abrindo, segura um outro negócio, vai quando vê, o fogo cai e pega fogo no apartamento. Esse vídeo ele é legal. Fizeram um teste também com várias pessoas, homens, mulheres também, que pegavam e faziam eles fazer tarefas, né, junto ao mesmo tempo. Sim, e Era bem sempre ganha quem vai seguindo, finaliza primeiro, para depois atender o telefone, para depois resolver outra coisa. Pessoa que se focava. Então, poucos ali tiveram bom desempenho. Oi? É. Gosta de lidar com possibilidades, já falei também. Agora, olha só que interessante. Como é que você se comunica, então, com o experimental? É ideal, né? Usar mais a sua voz do que o seu corpo para comunicar-se com o experimental. Coloque ênfase verbal em suas afirmações, né? Basta ver o Antônio quando o Antônio fala. Muda muito, e pá, cara, e não sei o que lá, e vamos lá, e coisa e tal, papá, papá, né? Então, com o experimental, para você se comunicar, vá, fala do mesmo jeito. Né? Se você for muito contido, muito quieto, você não chega no cérebro da pessoa. Ela vai te ouvir quando você usar o canal de comunicação que ela entende, que ela costuma utilizar por ela mesma. Então, você entra no mesmo canal de comunicação. Utilize expressões, vocabulário, ouça, imagine, suponha as ideias, possibilidades. Imagina se a gente fizesse isso, já pensou se a gente fizesse aquilo? Olha só, meu, estou intuindo aqui, eu estou percebendo, não sei bem explicar, não sei porquê, não sei como, mas eu sei que a gente vai chegar lá naquele lugar, eu já vi até. E realmente, experimental enxerga, cara. É? Então enxerga, o outro não consegue enxergar, não, mas eu sei, né? O problema é aí chegar lá. Então, ouça, imagine, ouça, eu preciso te falar um negócio, ouça um pouquinho, você está falando na linguagem dele. Vai falar. Aí evite expressões do analítico, principalmente do cuidadoso, como por exemplo, olha, isso não vai dar certo, olha, segura, olha, cuidado, não sei não. Né? Você já testou? Experimental, mas tu já testou isso? Aquilo não bate. Você fala, já testou, aquilo não entra. Porque o experimental, ele acredita que realmente ele vai conseguir, e se o Cássio, o cuidadoso, fala que não vai dar certo, aí sim que estimula. Né? Ah, a gente tá numa uma conversa melhor já, nesse sentido, né? Há bastante tempo já. Mas é isso, muitas vezes provoca uma reação contrária do experimental. Daí só porque o outro está dizendo que não vai dar certo, que é muito difícil, que isso vai dar errado, que daí você vai, né? Não tente fazer com que ele olhe para você ou pare as coisas que você quer mostrar, se ele não fizer espontaneamente, né? Então, assim, eu tive um sócio já experimental, bem experimental, o Antônio, né? Antônio, outro Tony, né? Lá do Nibbles, o Prebianca, né? Então ele pegava um copo, ele ficava fazendo uma flor do copo. Então, aí o copo ficava. Aí fica quase 10. O Antônio é 10 vezes mais experimental do que eu e você juntos, cara. Que lá é. E tá pagando preço altíssimo, né? Virou Uber, para ter uma ideia. Não que não seja uma produção legal, mas eu digo que quando o cara vai lá, porque, pô, precisa ganhar dinheiro de alguma forma, né? E é um baita empresário, empreendedor, tinha todas as condições e tudo mais, né? Então, ele ficava fazendo esse movimento, né? Então, é isso, a gente está ouvindo, experimental, ele está ali realmente, sabe? Vai falando, aí que você tem que forçar na voz, vai falando, muda o tom de voz, não fica linear, tem que ficar alterando a voz. Ouça atentamente o que ele disse aqui, é legal, ó. Quer fazer com que o experimental daí se dirija, que você está demonstrando atenção com ele, faça uma expressão pensativa, né? Anote,
As inflexões e mais do que as palavras em si, sim, estou te entendendo, sim, sim. A forma como ele está trazendo, não necessariamente as palavras, a excitação da pessoa que ela está trazendo, sabe? Vai concordando, olha e vai concordando, você vai canalizar a energia do experimental para falar contigo, vai liberar a energia dele para falar contigo. Relacione e anote antes de qualquer entrevista com o experimental as várias alternativas de abordagem e respostas para o assunto a ser discutido. Esteja aberto para outras especulações durante a conversa, né? Então, se você vai entrevistar um experimental, várias alternativas, coisas que você pode perguntar para ele diferentes, porque ele está com várias possibilidades aí para trazer. Dê preferência a apresentações verbais, diga mais do que mostre. É isso aí. Como Então, é que experimentar uma reunião? mas em que sentido de lidar, tu quer dizer? Tipo, e as coisas, falar, trazer, Você quer falar para ele, você quer que ser, justamente vai concordando, eu tô te mas se entendendo, concordar, mas tu quer ouvir ele ou tu não quer ouvir? Tu não não, tá falando sobre ouvir. eu quero ouvir. Então é isso. O Mas que ela falou relacionar era aqui, sobre cara, atenção, sobre tu poder Lucas, se posicionar, tu falar alguma coisa, entende? é importante para o mental, você define parâmetros de início e fim. Ele fica dentro. E se você abrir parâmetro, ele não tem limite. Tipo, as regras é bom para vocês aquilo? Não, não é que a regra é boa. Você definindo Esse é o limite, regra, ele entende como ele vai ficar, ele vai sair um pouco daquilo, mas ele permanece dentro de um quadrado. Ah, Se você deixar aberto, aí ferrou. você vai viajar com ele É infinito. Vamos ver o contrário agora, então. A outra experiência, o inverso, o outro lado da história, da moeda, né? Cuidadoso, então. Ao contrário do experimental, o cuidadoso ele já é planejamento. Então, o experimental ele vai ter um plano A, no máximo um plano A e meio, não um B. Porque ele acredita que o A vai dar certo, É, claro. e vai o A, não, é o A, eu vou por aqui. Ele não vai pensar que pode acontecer alguma coisa, né, vai se mexer para cá, ou vai se mexer para lá. Então, o jogador de xadrez experimental seria aquele que sairia jogando ali, meu, isso que vai dar certo, e se ferra porque ele não previu, ele não se focou no que podia dar errado. Então, aquela velha história, você vai viajar para Marte, a primeira viagem para Marte da humanidade, você vai ser um astronauta, você prefere que quem planeje a viagem para você, um experimental ou um cuidadoso? Um cuidadoso, porque ele vai pensar tudo que pode dar errado. O experimental vai pensar, alguém vai falar para o experimental, tá, e se quando ele estiver chegando perto de Marte lá faltar combustível, cara, na hora a gente dá um jeito, a gente inventa lá um negócio lá, faz alguma coisa, e isso não fiquem dizendo que vai dar errado, não me incomoda. Então, não é menos procedimento e mais vamos partir para a prática. Já o cuidadoso é o contrário, aí o cuidadoso ele quer controlar. Então, essa coisa da mãe cuidadosa, controladora, onde é que tu vai, por que que tu vai sair, o controle da mãe, por exemplo, uma menina com 16, 17 anos, vai sair com uma amiga para ir no cinema, né? Eu presenciando a cena, uma mãe extremamente cuidadosa aqui, 46% cuidadosa, e aí, onde é que tu vai? Já deixou a menina meio envergonhada já. Ah, mãe, a gente vai no shopping. Fazer o quê? Mãe, a gente vai no cinema. Que filme vocês vão ver? Daí não sei se era lá ou que filme que era. Não tem outro filme para vocês assistirem. Cara, a menina queria morrer ali na nossa frente, de vergonha, porque tinha outras. Tava eu, tava a Neuza, né? Tava outras pessoas. Me pergunta as coisas. É, né? Detalhe, Então, assim, é o controle, e aí chega no final e ele me questiona. o filme que assistir. Então, assim, é o controle em tudo, é na empresa, é na casa, é na vida, a disciplina, então, obviamente, né? Então, a facilidade, o cuidadoso, ele não tem disciplina, ele é disciplina.
Assim como o experimental, ele não quebra a disciplina, ele não tem desorganização, ele é a desorganização. Porque a gente está vendo isso como forças, né? São forças que te levam para alguma coisa, e a força te leva aqui para disciplinar. Então, ele não tem nenhum trabalho em repetir alguma coisa que ele fez ontem, fazer amanhã, depois de amanhã, acordar todo dia às 8 horas e ler, ou estudar, ou limpar a casa, ou trabalhar, fazer o que tem que ser feito, e amanhã de novo. E não há gasto de energia para fazer isso. Há gasto de energia se você quiser fazer o contrário. O experimental tem 10 vezes mais facilidade de experimentar ser cuidadoso, porque é diferente dele, ele gosta de experimentar, então tem dias que ele vai ser cuidadoso, ele vai comprar uma agenda, ele vai organizar a casa, mas Pô, aparece noite e dia, já o sol não aparece. daí depois ele não sabe mais onde está a agenda, ele não sabe mais onde está aquilo, né? E o cuidadoso, muito mais dificuldade, porque ele não quer experimentar outra coisa, ele não quer ser experimental. O experimental até experimenta, vai ser diferente, né? Mas o cuidadoso não, ele vai ficar na organização e principalmente aqui, ó, a gente vê aqui, essas palavras, elas não estão colocadas ao acaso aqui. Então, aqui, quanto mais voltada para cá, mais essa área aqui que a gente não vai estudar hoje, isso aqui é o sistema reptiliano. Então, é o luta ou fuga. É um instinto dentro de nós. Então, o nosso instinto, ele é de proteção. Policial, normalmente ele é o cuidadoso instintivo. Então, tu vais encontrar aqui todos os mamíferos. O mamífero, ele protege o filho, ele protege a prole, ele cuida, não cuida, não cuida, né? Ele não se organiza também. Tinha uma vez, eu estava vendo um daqueles canais lá, ou aquele canal Discovery Animal. Não, não vou apoiar. Aquele Animal Planet, sabe? Animal Planet, mostrando aqueles cães selvagens. Então, eles de helicóptero lá em cima, aí tinham lá uns 10 cães, e mais adiante, alguns quilômetros, estava a presa, né, deles. Então, eles estavam correndo ali, e de repente um cão corria para cá. Os outros continuavam. Outro cão corria para lá. Outro cão corria para lá. E o outro, quando eles chegavam lá na presa, eles já tinham cercado. Então, eles têm organização. Agora você vai subindo aqui, disciplina, controle, planejamento, já são características mais humanas. Porque depois a gente vai bater no racional, que é aí 100% humano, né? Aqui é humano mamífero, mais para baixo, né? Que é mais cérebro de dentro, é sistema límbico ali, emocional, né? Emocional, reptiliano, luta ou fuga. Pisou no meu pé, eu reajo, né? É o estresse. Dei meu celular e daí eu estava tentando fazer ele encaixar e o fio encostou no meu pé por baixo e eu achei que era um bicho, uma barata, eu nem vi. Comecei a fazer assim. Olha só. É um instinto, tipo, eu nem tava. Aí eu olhei era o fio, achei que era uma barata e não. A luta pela vida, né? Pega um tripézinho lá atrás, vamos Já gravar vai com o falar celular. de como é os dois juntos agora ou não? Não, não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Aquele tripézinho pequeno lá atrás, bota o meu celular. Lá no final, aquele do prata ali, esse. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso querido cuidadoso, que eu gosto de tirar sarro, que é o cuidadoso. Só para tirar sarro do cuidadoso. Então, características. Seu lema é organização e planejamento. Olha que lindo isso, cara, para o experimental. Porque é a natureza dele. Então, o lema, organização e planejamento, né? Ordem e progresso. Não é isso? É uma coisa de cuidadoso. Por que não passou pela frente para não atrapalhar? Mas tudo bem. Já posicionei aqui, ó. Como é que tá em casa, querida Sara? Tá curtindo, Sara? Tá curtindo? Tô sim, muito legal. Muito legal? Tá aprendendo bastante coisa? Sim, bastante. Que legal. Carmen, tudo bem também, Carmen? Tá curtindo? Massa, que legal, gente. Então
Vamos adiante aí. Bota num lugar onde pega eu e o coisa, né? Vamos lá. Bota em 30.30 ali para não dar um arquivo muito grande também. O 1080, 30, acho que já está. Vamos adiante. Fica energizado quando as apresentações são feitas passo a passo. Então, olha só, para um cuidadoso, você mostrar passo um, passo 2, passo 3, passo 4, próximo ponto. Não vai para o 10, do 1 para o 10, vai para o 2, para o 3, para o 4. A pessoa ela vai entendendo, ela vai assimilando. Aquilo é maravilhoso para um cuidadoso, quando é explicado dessa maneira, né? Então, um experimental explicando uma coisa para um cuidadoso é terrível. Controla o cronograma, faz o plano de ação por escrito. Essa cuidadosa, ela tinha cadernos e cadernos, então o cuidadoso ele já vai escrever, mesmo que ele não precise, mesmo que ele já lembrasse, porque ele tem uma memória ótima para as coisas, mesmo assim ele anota tudo ainda, né? Contagem experimental que não anota, né, e acha que lembra. Geralmente é mais Ele organizado. organiza mais, ele trabalha, Caixinhas, né? controla o cronograma, então é ótimo para isso. Deixa eu ver em que passo nós estamos, sabe? É muito legal, ajuda muito. Está sempre acompanhando o andamento das tarefas. Pô, fantástico, né? Bastante confiável e conservador. Então tende a ser aquela pessoa do fio de bigode, da palavra. Ela não vai abrir a boca, não vai falar uma coisa que ela não vai fazer, ela não vai prometer alguma coisa que ela não saiba que ela vá cumprir aquele negócio. Eu sou especial e eu anoto muito, anoto até o que eu já fiz, só que eu tenho dificuldade em seguir a sequência das coisas. Eu vou pulando, assim, eu vou para onde eu quero ir. Que o experimental ele quer para aquilo que dá curtição, assim, que é legal, né? Então eu imagino você costurando um tecido, aquele momento que é o chato, que é aquela coisa do detalhe ali, né, que não aparece, mas está lá dentro, lá em algum lugar, né? Lá dentro. Bastante conservador, então vamos manter a tradição, né? Gosta de procedimentos bem definidos, então ele gosta das coisas já o que foi combinado, tudo certo, todo o procedimento. Prefere receber explicação detalhada, organizada por tópicos. Vamos adiante, né? Características aí. Concreto, diferente do experimental, que é a coisa viajona mesmo, ele já é pé no chão. É movido por tarefas. Tradicional, organizado, sequencial, segue procedimentos, metódico, pontual, gosta de orientações. Vamos adiante. Agora, as técnicas de comunicação são muito legais. Ó. Ao se comunicar com o cuidadoso, utilize o corpo para transmitir ideias com movimentos específicos para ilustrar e desenhar sua exposição, evitando gesticulação inútil e potencialmente ameaçador. Então, você ficar explicando, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para um cuidadoso não é legal. Você vai fazer, nós vamos fazer assim, depois nós vamos pegar, vamos nos dirigir para esse lado. Então, são gestos concisos, curtos, num espaço que você fica ali, para ele entender como se fosse um passo a passo. Sem abrir muito, ó. Ilustrar e desenhar movimento específico para a gente, né? Tem muito RH sensitivo cuidadoso, tem bastante. Tem bastante. É difícil você encontrar nesse tipo de profissão a pessoa que ela é mais racional. O racional tende a ser mais impessoal, né? Ou experimental, porque tem muita coisa de organização no RH. Tem muito ali planejamento, tem muito número, né? Muita coisa, muito procedimento administrativo, financeiro também, né? Que tem no RH. Mostre tudo que puder ser mostrado. Olha que massa. Gráfico, tabela, quadro sinótico. Diferente de escrever um montão de coisa, né? Você mostra lá o gráfico, a tabela. Ele vai ver os números. O experimental vai ver aquela barrinha grande lá, escrito 3,5 embaixo, bem pequenininho. O cuidadoso vai ver o 3,5. Ele quer ver se está certo aquela barra, ele vai comparar uma barra com a outra para ver se realmente o tamanho está certo, a medida e tudo mais. O cuidadoso também é aquele que vai notar quando você entra num lugar, o que está errado, o que está faltando, o que está torto, né? Quer incomodar um cuidadoso, então é alguma coisa fora do lugar, um azulejo fora do lugar, alguma coisa assim.
tudo que é. Tem. É o próprio toque. Aquela pessoa que tem o toque é o cuidadoso extremo, né? Aquele filme lá do Melhor é Impossível, filme perfeito para entender o cuidadoso, né? Ele só percebia isso com o Jack Nicholson. Só. A coisa do cuidado, ele trancava, tinham 5 fechaduras na porta, ele trancava todas, abria, trancava de novo, sabe? Na calçada ele não pisava, tinha um desalinhado assim de um negócio no chão. Olha só, agora olha que interessante isso aqui. Vai falar com o cuidadoso. Utilize expressões típicas. Veja, olhe bem, fique atento à organização. Você fala organização, o cara baba para ti. Você quer apresentar um negócio diferente, novo, inovador? Fala, olha, isso vai ser muito organizado. Nós vamos buscar com que esse evento ele seja muito bem organizado. Pronto. Agora você começa a falar, meu, nesse evento eu quero ter isso, eu quero botar aquilo, eu quero o cara, meu Deus do céu, que louco, que doido. Então, primeiro você fala das coisas que vão abrir a comunicação para ele, que ele vai te dar atenção, porque nós estamos prontos para julgar a pessoa instantaneamente pela comunicação dela. Se a comunicação dela não nos encontra, o nosso canal, como a gente entende, vê e, e, e julga o mundo, né, à nossa volta. Evite expressões sensitivas, confie, não se preocupe, é a pior de todas. Essa aqui é para acabar com cuidadoso. Você fala, não se preocupa, acabou, acabou. A pessoa, a preocupação dela vai lá no céu. Então, olha que interessante como a gente precisa entender disso, entender justamente que você quer falar para uma pessoa que é cuidadosa, não é isso? Não te preocupa, é isso que a gente tem vontade de falar, e é o contrário, cara. Você tem que falar, olha só, olhe bem, vamos organizar, vamos fazer o possível, o que que a gente precisa fazer para que não dê errado, então, né? Uma linguagem jurídica. Calmo, fique calmo, imagine, suponha, ouse. Isso é divertido, isso é criativo. Não dá certo. Planeje bem a sequência de argumentação, começando pelas premissas, chegando às conclusões consequentes. Primeiro passo, nós vamos fazer isso. Segundo passo, nós vamos fazer aquilo, para depois chegar lá onde vocês vão chegar. Então, não começa pela ideia final, começa, olha, eu preciso conversar um negócio contigo aqui, nós vamos fazer uma mudança na empresa, mas eu quero combinar contigo uma forma da gente organizar melhor essa mudança. Pronto. Organizar melhor. Agora você chega assim, nós vamos fazer uma mudança aqui, vai ficar super legal. Nós vamos mudar as coisas de lugar, isso aqui, as pessoas vão se sentir muito melhor aqui dentro. Cara, já detonou, já. Meio esse louco aí, cara. Vai tirar minha mesa do lugar. Organização primeiro, depois tu fala da mudança? Você pode falar que você vai falar, vai fazer uma mudança, mas depois você já fala que você quer organizar com ela a mudança. Você quer organizar com ela. Você não, como é cuidadoso. O como é a. Falar o quê? Por quê, então? Por quê? O como já é a prática, né? O experimental e o racional, eles são a imaginação das coisas. E o como é a ação e o sensitivo é a pessoa. Sensitivos são as pessoas. Ali embaixo, naquele lá, né? E o como é o fazer. Encare seu interlocutor durante a conversa, peça que ele explique, mostre seus tópicos, deixa a pessoa falar, peça que ela fale dos detalhes das coisas, dê valor aos detalhes. Nossa, ainda bem que você viu isso. Pronto, olha só. Não é? Não tem ver lá, veja lá, ó, olha lá, ó. Utilize expressões veja. Aí você fala para o cuidadoso, ainda bem que você viu isso. Pronto, cara. Nossa, como ele me considera, meu Deus, ainda bem que eu estou aqui. Olha só como eu sou importante. Por mais que seja uma coisa boba, você falar que a pessoa viu isso, você já ganhou ela naquele momento. Vamos outros dois. O reconhecimento de que ele enxergou aquilo que podia dar errado. Entendeu? Ele, Entendeu, né? ele enxergou um detalhe, o como, entendeste?
o que podia dar, sabe, podia acontecer. Isso. Ó, ganhou o cara, na hora. A pessoa já. Você pode depois falar mais um montão de coisa maluca que durante um tempo vai durar esse elixir. É, ele vai estar na tua, porque você falou. Aí você solta mais alguma expressão lá de novo, e ainda bem que tu está aqui para a gente organizar, né? Pronto, aí voltou de novo a pegar ele. Aí você pode viajar de novo, mais um pouquinho. Vamos lá. Aí o racional. Ah, o que a gente não, o que não trouxe aqui, que poderia ter trazido, seria muito legal, mas como a gente não vai muito longe hoje também, né? Eu vou trazer os filmes aqui, porque eu tenho trechos de filme de 2 minutos mostrando o experimental e o cuidadoso, e é o mesmo ator em filmes completamente diferentes para a gente perceber os comportamentos, como eles são, né? Experimental aqui é o De Volta para o Futuro, o, o cientista maluco, né? Aquele lá é o próprio experimental, ele sai com o carro derrubando coisa e derruba lixo combustível, e o cara assim fala assim, nós precisamos chegar a 90 por hora para conseguir passar, né, e ir para o futuro. O cara diz, mas não dá para chegar nessa rua, não, não tem problema, né? A gente dá o jeito, o carro voa, assim, é o próprio. E depois tem um filme dele que é extremamente cuidadoso, que eu não lembro o nome agora, mas é uma comédia muito legal, que ele é um louco num hospício que tem toque, daí o cara que passa a meia, né? O terapeuta, eles estão ali reunidos, um experimental, um cuidadoso, coisa e tal, e o experimental fala, você fica ouvindo voz na palavra de um cara que passa até a meia, né? Passa a meia ferro, não é isso? Cuidadoso passa a meia ferro, experimental, não sabe nem onde está a meia, só tem um pé, não acha mais o outro. O terapeuta, ele faz um teste com ele, ele pega a massa, mas o mundo é caótico, o mundo nem sempre é o que a gente quer. Daí ele amassa um papel, joga no chão, cuidadoso, já vai lá pegar, ele para, né? Daí ele fica ali assim, né? Fica ali, não consegue, e é o mesmo ator experimental. Da mesma forma que o racional, que é o House, né? Para quem viu o seriado House, excelente, né? O House, o médico House, vou trazer o filme, né? O que é o racional? Então, o racional é o cara que analisa aqui, ó. Vamos começar por aqui, ó, né? Essa capacidade de analisar criticamente uma situação, de ver com os olhos do intelecto do QI. Então, aqui a gente tem o famoso QI. Então, a inteligência humana, ela já foi medida muito pelo QI. Se a pessoa era mais inteligente, antes do Daniel Goleman lançar aquele livro Inteligência Emocional, tudo era medido por QI. Depois, ele quantifica, ele critica as coisas, ele tem essa capacidade de criticar, o que muitas vezes machuca as pessoas, o que muitas vezes deixa as pessoas arrasadas, principalmente se a pessoa for mais sensitiva. Porque aqui nós vamos falar agora desse eixo que é o racional, em contraponto ao autossensitivo, as pessoas mais emocionais, né? Mais empáticas. Então, o racional tem essa capacidade de entender o contexto das coisas com muita facilidade. Então, você dá um problema para ele vai analisar, aqui quantificar, né, avaliar e entende. Ele tem essa capacidade muito humana mesmo, né? Então, é aqui onde a gente não vai encontrar um mamífero com essa capacidade de fazer uma crítica, uma análise de uma situação. Como é que é? Qual que é a diferença do experimental, entender o contexto, e o racional? O experimental ele entende um contexto mais imaginário, o racional é mais sólido, é mais viável, digamos assim, né? Porque quem vai ver a viabilidade de alguma coisa, da ideia, quem é que vê a viabilidade? É o racional. O experimental lhe dá a ideia. Vamos fazer isso. Que legal, né? O racional vai analisar. Vamos abrir uma hamburgueria. Meu Deus do céu, vamos abrir um restaurante, vamos abrir um ateliê, vamos abrir uma loja, vamos abrir não sei o que lá. O experimental está todo animado, porque é uma coisa nova. Ele vai jogar toda a energia. O que o racional vai fazer? Espera aí, deixa eu fazer as contas aqui. Quanto que vai faturar?
quanto que vai custar isso? Ele vai analisar, aqui, ó, analisar. E ele vai ver se é viável aquela ideia. Para depois a gente vai ver que vai para o como, que é a execução. Que daí, se só tiver racional experimental, não tem a capacidade do como aqui, de colocar em prática, daquilo fluir, daquilo acontecer. Porque aqui é que vai se materializar. Na parte de baixo é a materialização. Aqui em cima é a parte do pensamento. Você não vai querer estar botando a mão na massa para a operação do dia a dia. Você vai ter sempre a tendência, é o general, é o CEO. O CEO ele tem aquela visão analítica, ele tem ideias que o outro CEO da outra empresa concorrente não tem, e ele já percebe se ele não está viajando na maionese ou não. Porque se eu for só experimental, eu ficaria viajando na maionese. Então eu analiso, então eu vejo que é viável, eu vou passar para quem é esse aqui? O executivo. É um processo criativo. Depende do dado, que ele sofre um pouco. Os mais disruptivos, eles estão aqui, né? Então a gente tinha, por exemplo, no Jobs, né, muito experimental de fazer, de quebrar procedimento, de inventar coisas lá. Já o Bill Gates, muito mais aqui, ó. O Bill Gates muito mais racional, cuidadoso. O Jobs muito mais experimental, né? Fazia umas coisas loucas lá, inventava, quebrou empresa, né? Quebrou várias vezes a Apple, foi demitido da Apple. Por quê? Porque ele era criativo demais, ele queria E ele é racional pra caramba. Sensitivo dele devia ser o mínimo possível, 4%, tanto que até não queria ter relacionamento com filho, né, com filha, com ninguém. NTJ, né? Que é o MBTI, Aham. NTJ é o comandante, o commander. Então ele estava nessa. Então vamos falar um pouquinho mais do racional, né? Algumas características interessantes, ó. Prefere valorizar dados, números e gosta de saber dos fatos. A coisa mais legal do racional é que, diferente do experimental em relação a uma ideia, o experimental, ele se apega à ideia, ele ama a ideia, ele é a própria ideia. O racional é a análise fria da ideia. Então, é 1000 vezes mais fácil um racional mudar de ideia do que o experimental mudar de ideia. Por quê? Porque se você entregar para o racional, entendeu que aquilo tem que ser daquela maneira. Mas se você trouxer fatos e dados novos para ele, ele vai analisar e já mudou de ideia imediatamente. Então tinha um seriado muito legal chamado 24 Horas, eu adorava, pena que terminou, vi todas as temporadas, né? O Jack Bauer, Jack Bauer 20, chegou a assistir 24 Horas, né? Eram 24 episódios, cada episódio de 1 hora, nossa, em tempo real. Então tinha muito aquela coisa lá dos generais dos Estados Unidos lá, de tomar decisões. Obviamente, os generais, quando você vai pegar as pessoas que estão no topo da cadeia alimentar do pensamento, né, racional para decidir se vão atacar um país, se vão jogar uma bomba, o que vai ser feito, se vão começar ou não começar uma guerra, são generais e eles são absolutamente racionais. Então, eles tinham fatos e dados que um país X lá tinha detonado uma bomba atômica nos Estados Unidos, lá. E eles iriam fazer, então, uma retaliação num outro país, só que não se tinha certeza de que aquele país tinha sido realmente o culpado daquilo. Então, naquela cúpula ali de decisão, tinham outros mais sensitivos lá, tá, mas nós vamos matar milhões de pessoas. Se não for mesmo aquele país, vai ser tudo errado, né? Mas até agora os fatos e dados, né? E sempre os filmes são assim, então na última hora os aviões já estavam no ar, todos cheios de bombas, iam jogar lá, matar 2, 3 milhões de pessoas daquele país, e na última hora se descobre que não era aquele país. Daí aquelas pessoas do grupo lá, da elite, chegam lá, viu só, você ia matar 1 milhão de inocentes, de pessoas, e agora você simplesmente muda de ideia? Antes você ia matar e agora você não vai matar? Ele olha assim para a pessoa e diz, os fatos e dados mudaram, por isso nós mudamos a nossa opinião. Os fatos e dados mudaram, então eu mudo a minha opinião. Simples assim. Aí o cara ficou assim porque o cara não ficou nervoso, né? Ele não ficou magoado porque o outro xingou ele e disse que ele ia matar um monte de gente, né? Então, olha que pensamento incrível, que forma de ver a vida sem
uma mistura de imaginação ou sensitivo, né? Ou presa a alguma coisa, a uma tradição como cuidadoso, né? Que ele é preso a alguma coisa, ele tem dificuldade né? De fazer alguma coisa diferente, que o racional não tem essa dificuldade, porque ele analisa, ele vê a situação. Então, é muito legal isso. Então você quer que um racional mude de opinião, prove para ele. Mas não prove de forma conceitual, vai dar certo, não, você não está vendo isso. Não, vai lá e mostra fatos e dados, informações analíticas para ele. Peça para o cuidadoso fazer um relatório financeiro geral, né? Para o racional analisar se vale a pena abrir a hamburgueria, se vale a pena abrir uma filial de um negócio. Então, normalmente é o cuidadoso que vai pegar os detalhes, não o racional. O racional já não gosta disso, ele gosta de ter pronto. Dá aqui para mim o relatório, daí vai pegar o relatório e vai ver. Vai custar tanto o aluguel, vai ter que gastar tanto nisso, tanto naquilo, mas vai fazer perguntas e mais doídas, perguntas de botar o dedo na ferida para ti, que vai um experimental sensitivo tende a se magoar. Pô, né? Jogou um balde de água fria, mas é o papel desse intelecto jogar o balde de água fria no experimental sensitivo, né? Geralmente dá informações claras e precisas, baseadas na lógica. Então, muito legal entender ele, né? Direto, objetivo, não gosta de muito rodeio, gosta de ser assertivo. A gente vai falar dessa coisa da assertividade ali que tem a ver com várias questões aí que a gente vai ver depois. Racional, porque posso sempre ser direto ao ponto. É que tu cuidadoso também não gosta de enrolação, né? Não gosta? Então, assim, ó, a gente está fazendo esse mapa aqui todo, muito menos para se classificar, mas mais para a gente entender que existem essas várias formas de pensamento e olhar para a nossa própria vida e perceber o que encaixa, o que não encaixa. Então, não é assim, ninguém é totalmente sensitivo, ninguém é totalmente experimental, ninguém é totalmente racional, ninguém é totalmente cuidadoso. Ser melhor para algumas situações, né? Quando você tem consciência de quem você é, né? Quando você simplesmente nem sabe como é, daí a gente Aí vai. você está à mercê das tuas programações lá, que a gente fala muito em programação mental, crença. O modelo mental ele vê o hardware, ele vê um hardware pronto, uma área do cérebro que já está conectada e que te faz pensar daquele jeito. E por isso que é tão difícil mudar, pela energia que é gasta para que ela não circule na mesma veia, no mesmo veio, para que ela vá. Então a gente usa o exemplo, né? Da plantação de milho. Você vê uma plantação de milho lá, que tem as estradas já por onde o carro pode passar, o agricultor vai lá ver se tem praga no milho, está crescendo, né? Ele tem uma estrada que ele passa lá na plantação dele. Então, o cuidadoso quer ser experimental. Ele vai ter que pegar o carro e jogar no meio do milharal. Olha isso. O experimental quer ser cuidadoso, ele vai ter que sair daquela estrada asfaltada, imagina, que é um asfalto no meio do milho, não é nem de barro. Está asfaltado, o carro passa sozinho ali. Você vai ter que jogar no meio do milho. Olha a energia que você vai gastar. E ainda você vai passar uma vez, vai até o outro lado, daqui uma semana o milho já está todo em pé de novo, né? A energia não fluiu, você não gerou a sinapse cerebral, você não gerou a conexão. É muito mais fácil eu voltar a ser quem eu era de novo, é mais cômodo, e a gente pode falar, zona de conforto, não é isso, é uma programação tua ali, não é questão de zona de conforto, é a zona por onde já circula naturalmente a energia, já. Ela já flui por ali. Então não é que me sinto mais confortável, né? É uma é um hardware mesmo programado dessa maneira. Direto objetivo, né? Vamos adiante, né? Gosta de basear em gráficos e esquemas também. Olha como é útil a gente trabalhar sempre com isso, né? Para todos os tipos. O sensitivo é que não dá muita bola. Prefere lidar com aspectos técnicos do trabalho, se sente energizado quando conhece previamente os objetivos e metas também, então ele quer saber qual é o intuito, por quê. Vocês vão ver que cada um intelecto tem uma pergunta diferente do outro, ele quer saber o porquê disso, então objetivo e meta é o porquê. Onde nós queremos chegar, lá, né?
Características aí mais, né? Intelectual, baseado em fatos, controlado, acadêmico, quantitativo, movido por resultados, teórico, lógico, um Einstein da vida, né? Racional, quão racional era um cara desses, né? Qual o pensamento dele lá. Impessoal, também racional experimental. Tinha problemas com família, também não via esposa, tudo, não via filho, não via nada. Eles se desconectam. É tanta energia para lá que não sobra para o sensitivo, para o relacionamento, para a comunicação. Mas também racional experimental, né? Tem, né? Tem. O sensitivo dele também, né? O último. Mas não sensitivo não tem. Não tem, não. Ele tem 13 filhos, eu acho. Mas olha o relacionamento, separou de uma, separou da outra, uma processou, outra não sei o que lá, um filho não fala com ele por causa disso, né? O cara tá focado em, o cara tá focado em mudar o, dorme no trabalho, né? Ele não tem esse tempo, né? Então ele pode ser um cara tripolar, como eu conheci um cara lá com um cuidadoso, lá no interior do Rio Grande do Sul, conheci um cara assim, um diretor de uma contabilidade, sócio do Elmir. Cara tripolar. O sensitivo deu o mínimo possível que o instrumento dá, e aí experimentar o racional e o cuidadoso, os três praticamente juntos ali. Uma máquina, o cara, uma máquina de produzir, de fazer, de não sei o que lá, sabe, para contabilidade. Então, ele analisava dados, a contabilidade dele era diferenciada, né, porque tem o experimental, então ele criava uns negócios lá, fazia diferente, comprou outra contabilidade, comprou essa, comprou a parte do Elmir também. Deve estar milhão lá, cara. Deve estar. O Genê também, outro, deve estar, né? É um cara muito legal. Gente boa pra caramba. O que mais? Gosta do concreto, a comunicação com o racional, controle seus gestos e entusiasmo vocal. Então, não é um cara também como cuidadoso para você gesticular muito. Cérebro esquerdo, né? Vamos dizer assim, essa coisa de cérebro esquerdo, cérebro direito, tudo tá caiu um tanto disso de você entender o cérebro como dominância cerebral. Então, eu nem estou falando para vocês aqui em cérebro esquerdo e direito, né? Não estou trazendo porque, né? Mas é mais o lado do racional mesmo, do cuidadoso. Então, não ficar gesticulando muito, não se aproxime muito, não toque nele. Então, às vezes, a gente precisa conversar com ele. Então, a questão do impessoal, uma empresa que a gente atendeu aqui em Blumenau com Energize, né? Na época, 20 anos atrás, a gente fazia esse trabalho de relacionamento interpessoal, espírito de equipe nas empresas também. E aí uma menina reclamou uma vez que ela passava pelo corredor sempre por uma outra menina, né? E a menina nunca cumprimentava, nem olhava para ela. E ela ficava magoada com isso. Quando que a outra, racional pra caramba, esse pessoal de informática, muitas vezes tende a ser mais racional. Então, você vai encontrar mulheres programadoras, elas são bem mais racionais do que mulheres artísticas e por aí vai, né? Ou ainda de RH. E a outra nem. Então, assim, a sensitiva acabou ficando magoada com aquela pessoa que ela nunca conversou. Mas a racional nem sabia que ela tinha ficado magoada, que é alguma coisa, porque. Então, Ó, as pessoas ficavam. Nossa, avó não gostar de mim porque eu não cumprimentava ela. Mas se alguém chega até mim para conversar, eu vou super acolher a pessoa. Mas se a pessoa não aham. chega em mim, eu não consigo. Mas aí pode ser uma coisa mais de introversão, né? Não é necessariamente do racional. É mais uma introversão tua de ficar na tua. Mas aí que tá, não. Pode ser timidez, pode ser. Mas, às vezes, a pessoa sabe se Eu vai também ligar para uma necessidade. ela não presta atenção no que a outra tá lá e daí a outra fica se sentindo Não prestava atenção. né? Utilize gestos comedidos, pequena amplitude e velocidade, exclusivamente para reforçar e ilustrar fatos e dados. A gente está finalizando. Que horas são aí? Então, vamos finalizar nessa parte aqui. E até noite. Não, vamos curtir. Olha só, examine. Preciso que você examine isso aqui comigo. Pronto. Preciso que você analise
isso aqui comigo. Eu preciso que você analise essa situação. Imagina lá na empresa, né, que você trabalha o quanto racionais, né? Acho que a grande maioria, né? A fundadora é cuidadosa, o engenheiro é racional, o advogado é racional. Gênesis é racional. Não, mas são cuidadores, são cuidadores. Ele é cuidadoso, a advogada, a fundadora é cuidadosa, e os dois, o engenheiro e o Silvio, são racionais. Racionais. Olha que turma, cara. Patrão nacional. Agora que eu tô. Eu acho que Imagina. Claro que sim, cara. Perfeito, perfeito, tá lá em casa, cara. hein? Cuidadosa. Perfeito, cara. Olha quanta coisa que você pode usar. Os dados, a realidade, as provas. Evite do experimental. Imagine, suponha, adivinhe, adivinhe as possibilidades. Mas principalmente evite as do sensitivo. Sinta, confie, acredite. As emoções, o prazer, os sentimentos. A gente vai ver isso no nosso curso, vai longe, hein? Porque lá para frente a gente vai ver filmes de pessoas sendo racionais, a gente vai observar, vocês vão ter que descrever. O cara foi racional, ele é sensitivo, ele é cuidadoso. Meu, vai longe isso aqui. Vai uns 6 meses, eu acho. Escolha as melhores palavras, construa as frases, sentenças, orações de linguagem correta e ordem lógica, né? Fique atento às palavras e frases ditas por ele e ao seu sentido lógico, trate de entender bem as razões e o ponto de vista dele. Procure entender por que ele pensa e está entendendo, né? Use o intelecto dele, é ótimo usar o intelecto de um racional para te ajudar, porque eles têm essa coisa do QI realmente, né? Que é uma inteligência extremamente ótima, essa inteligência. Várias pessoas que a gente conheceu, né? Que a gente se relacionou. Nossa, recolha, anote antes de qualquer conversa nacional o maior número possível de informações documentadas também. Então, cuidadoso e racional, mesma coisa, né? Meu Deus, ainda tem o sensitivo, cara, tá louco? Tem mais um ainda. Vamos matar o sensitivo, então, para a gente não parar no meio, tá? Olha a diferença, envolve, ensina, apoia, comunica, toca, já é outra, isso é o contrário do racional. Onde é que a gente vê o brasileiro aqui? Experimental sensitivo, totalmente experimental, oba-oba, Bahia, ihul! Né? Festa, alegria, Rio de Janeiro, carnaval, né? Olha se o carnaval é uma coisa racional, cuidadosa. Está dizendo que ele é experimental sensitivo, é racional? Tu não viu o modelo mental dele? Botou no É que YouTube. deu agora, ele deve ter mudado muito, né? Tem bastante aqui, vendo desse pessoal. É que tem umas 3 ou 4 perguntas ali que eu acabei puxando que eu estava com pressa, e a Ana estava. Eu acho que sim. Mas eu estou hoje mais Mas uns 20 no racional. não dá, não te importa muito com o resultado daquilo ali. Isso. É situacional. Como é que você coloca aquela situação? Aham. Eu digo o seguinte: não é que tem um lado bom. É que esse cara do lado de lá, ele sofre muito para vir para cá. Já nós, do lado de cá, Sim. a gente consegue, você mesmo falou, Sim, sim. consegue Experimentar. Agora, olha só, nessa questão de mudança, a gente não vai ver hoje a gente vai ver o nível de dificuldade, né? Mas um racional se tornar sensitivo, muito mais fácil do que um sensitivo tornar racional. Por quê? Porque um emocional que sempre foi tapete, sempre quis ajudar, sempre disse sim, sim, sim. Aí faz aquele discurso lá, aprenda a dizer não, né? Não tem assim, né? Você tem todo autoconhecimento, esses caras de coach, todos vão falar, aprenda a dizer não. No primeiro não que o sensitivo fala, nossa, tá nervosa, tá não sei o que lá hoje, o que que houve contigo? Tá de mal com a vida? Agora, o racional que é sempre impessoal, crítico, um dia vem lá e te cumprimenta, meu Deus, que legal! Ele mudou, ele se transformou, se tornou um ser humano agora, ele era um bicho, né? Não sei o quê.
Então, ele é elogiado muito, essa mudança, tá? Então, vamos adiante aqui para a gente ver o sensitivo, fácil de entender, né? Busca envolvimento com outras pessoas, quer perceber que sentem considerações por suas necessidades, né? O que mais tem é empatia, essa coisa da empatia aqui, ó. Aqui não tem empatia, mas é uma das coisas mais fortes dele. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, a minha mãe, por exemplo, extremamente empática, ligava ainda, agora não é mais tanto, ligava para minha mãe, a minha voz, eu dizia: oi, mãe, o que que tu tem? O que que aconteceu? Pela voz, cara, lá em Porto Alegre, uma palavra ela já identifica. Então, aquela mulher que o marido entra também na porta, ela já olha pelo jeito que o cara botou a bolsa no chão, mexeu os olhos, ela tem essa capacidade, o foco é realmente no outro. E muitas vezes o problema do sensitivo é esse de ser capacho, né? Que o sensitivo, se ele tem uma baixa autoestima, ele vai ser mais capacho ainda, e o pior no relacionamento é que o homem vai ser mais frio ainda, vai ser menos impessoal, porque o homem tem essa coisa da conquista, da távica, né? Do homem, de que a mulher ela tem que ser difícil, ela tem que demonstrar que ela não está sempre à disposição, que ela é fácil para qualquer coisa, porque é algo, não que todo homem seja assim, mas é algo que está inserido na espécie humana, homem, a conquista constante da mulher. Por isso que até hoje eu faço tudo para conquistar essa aí, porque essa aí não é fácil, nunca é fácil, né? Racional, por exemplo, é mais É. difícil. No caso que é um sensitivo, como É, assim? pessoa que é uma mulher, por exemplo, que é racional, cuidadosa, é mais difícil. É muito difícil. É muito Tem um difícil. cara. Elas são muito duras, elas são mais duras, tem tendência a ser mais dura que o homem daí. Mas se você achar que não, amigo, das costas, É, não. é mais difícil. Isso. Então, vamos lá. Quer perceber que sentem considerações por suas necessidades, então ele quer atenção, ele dá atenção, mas na verdade é porque ele quer atenção para ele, né? É voltado para um bom relacionamento pessoal, gosta do contato olho no olho, claro que gosta de abraço, tudo, contato, né? Fica energizado quando há um clima mais informal, procura saber o que os outros pensam, quer que os sentimentos dos outros sejam respeitados, deseja, é aquele que vai dar aí para o mendigo, né? Que vai sentir pena do mendigo. Chantagista emocional, porque ele tem que, de alguma maneira, conquistar a atenção para ele. Esse é um problema do sensitivo. Ó, Tony aqui. O Tony mandou para a gente, foi o Tony, um dos exemplos que eu mais dou sobre essa questão de modelo mental aí, de questão de sensitivo e tudo, é um exemplo teu. Uma vez tu mandou uma menina para a gente, porque a gente fazia contratação na época, não sei se tu lembra, tu conheceu ela no shopping, tu gostou muito do papo dela, ela falou contigo, ela disse que ela estava infeliz com a empresa, não sei o quê, ela conversou, daí, Orlando, o que que tu entrevistasse essa pessoa aqui, né? Aí o que que a gente já começou a entrevista? O que que tu gosta de fazer? Ah, eu adoro tocar violão com meu pai. E como é que tá? Tá tocando? Ah, depois que eu fui pro shopping, não toquei mais. Ah, e o que mais tu gosta de fazer? Ah, eu gosto de cantar no coral da igreja. E como é que tá? Ah, depois que eu fui para o shopping, então toda a infelicidade que ela culpava a loja, o trabalho dela, as pessoas, é porque ela deixou de fazer coisas que ela gostava. Então, o sensitivo, ele tem chantagem emocional, ele mistura todas essas coisas, o sensitivo nesse sentido, né? Cobra direto é muito ruim, assim, quando a pessoa, para ela mesma, para a própria pessoa, quando ela é sensitiva e o sensitivo é muito magoado. Agora, quando isso é legal, nossa, você vê aquela pessoa que ela é feliz, ela é de bem com a vida, resolvida, ela vê brilho em tudo, ela vê amor nas coisas, sabe? Ela é apaixonada pela vida, é muito bonito, mas é muito mais fácil você ver alguém com sensitivo estourado, né, ferrado, do que alguém com. Ele tinha o sensitivo inteiro, Paulo, né? Eu já ouvi Nossa, não ele. conheceu esse cara, o Nivaldo? Tinha banca de revista, lotérica. Um amor de pessoa, não era amor de pessoa. Se relacionava, adorava os funcionários dele. Nossa, né? Meu, muito legal. Muito, muito massa. Difícil, muito raro, né? Um sensitivo ele ter sucesso em negócio e tudo mais, né?
instintivo, movido por sentimentos, humanista, emocional, obviamente, expressivo, interpessoal, intuitivo com as pessoas, gosta de dar opiniões. Vamos lá, comunicação. Solte seu corpo e revele seus sentimentos. Então, o líder chega na empresa, quer conversar com um sensitivo naquele dia, quer bater um papo, às vezes não tem que chamar atenção a alguma coisa, ele traz um monte de bombonzinho, vai lá na Cacau Show, comprou lá né, uma série de bombons, chega na mesa de cada um, dá um bombom. Pronto, sensitivo, meu Deus! Ele prestou atenção em mim e me deu o bombom. Quando ele for conversar lá contigo, ele já está, meu Deus, ele me ama, ele gosta de mim, ele presta atenção em mim, ele dá valor para mim pelo bombom que ele me deu. Ele já vai na hora, tu dá para um racional, para um cuidadoso. Pera aí, o que ele está querendo comigo? Né? Esse bombom deve estar envenenado, está aprontando alguma coisa, não é isso, né? Aquela coisa. A mulher cuidadosa, o cara chega com flores para ela. Pô, aprontou alguma coisa. A mulher é sensitiva, o cara chega com flores. Ah, meu Deus, amor, lembrou de mim. Cara, tudo é comunicação. Olha como é que é, cara. Quer alguma coisa. Claro, vai pensar que a pessoa tem alguma coisa por trás. Sensitivo não, sensitivo já vai cair na hora pensando, meu, primeira vez que ele dá bola para mim, primeira vez. Aproxime-se, toque, ou então cumprimenta mais, bota a mão no cabeça, como é que você está, né? Oi? Elogie a pessoa, fala da roupa dela, explore a sua voz, vídeo, ó, olha aqui, ó, os pastores, ó. Os pastores, eles querem trazer o sensitivo das pessoas para fora. Então, ele vai mudar o ritmo, a velocidade, o timbre, a modulação. Ele vai aumentar, ele vai diminuir, vai acelerar, ele vai falar devagar, ele vai repetir. Por quê? Para chegar no sensitivo das pessoas. Olha só, sinta, confie, sinta que vai dar certo, os sentimentos, vai fazer bem para as pessoas. Você vai fazer uma festa, então, né? Como é que você fala para um emocional? Cara, eu tenho uma ideia aqui que as pessoas vão adorar. Opa, vamos fazer uma festa. Olha que legal. Agora fala isso para um cuidadoso, para um racional. Vamos fazer uma festa, as pessoas vão adorar. Tá, mas quanto é que vai custar essa festa? Por que fazer essa festa? Por que não fazer uma outra coisa? Como é que vamos fazer essa festa aí? Que história é essa de fazer festa? Totalmente diferente. Agora, se eu quero falar da festa para um cuidadoso, olha, eu preciso da tua ajuda para organizar, eu estou pensando, né? Então você já começa a puxar a pessoa por ali. Eu quero, olha, eu estou pensando em fazer uma festa, mas eu preciso ver os custos dessa festa para o racional. Eu preciso que você analise comigo para ver se a gente compra desse fornecedor ou do outro, se a gente bota esse tipo de produto ou outro, para a gente chegar a uma conclusão. Você não vai falar que é a festa, que as pessoas vão amar, adorar. Vamos adiante. Ouça bastante, incentivo a falar, gesticular, não se afastando ou manifestando tensão se aproxima de você. Então, você é um racional sensitivo, começa a se aproximar de você, né? Você quer entrar na comunicação dele, deixa ele te tocar. Procure saber, anote antes de qualquer entrevista com um sensitivo, quais são os sentimentos, interesses, convicções. Procure associar-se com aqueles interesses que possam ser comuns com os seus, para estabelecer vínculos pessoais. Fechou! Depois, olha quanta coisa. Percepção, julgamento, as perguntas de cada um, né, as visões do mundo, analista, né, quais são o que é uma competência, a gente vai aprender, pessoal que está aí no Zoom, se quiser acompanhar. Aí a gente vai falar das competências de cada um, olha só que legal, as competências de cada intelecto, as competências de cada um quando eles se juntam. As competências empreendedoras quais são? São essas aqui, ó. Olha onde é que elas estão, ó. Eu preciso de competência empreendedora, estratégica, administrativa, técnica e interpessoal. Então, se eu sou falho em uma dessas aqui, no caso, trazendo para a tua experiência na época, tu era muito pouco interpessoal. Tu era muito empreendedor e estratégico aqui, ó.
a tua esposa ela era administrativa para ti e tu focava nisso aqui. Aí tu acabava gerando muitas coisas lá que, né, com pessoas que não foram legais, porque o teu interpessoal estava faltando em termos de, né? Agora, se o cara não tem competência técnica, não é cuidadoso, ele não vai estudar a fundo como é que aquilo ali acontece, todos os detalhes, ele vai ser só empreendedor. Então, o brasileiro, o que que ele é? O brasileiro é empreendedor e interpessoal. Botei um negócio super legal. Nossa, tu abriu uma loja no shopping, abri isso, abri aquilo, vai quebrar. E não tem viabilidade, não tem senso administrativo. Bora, chegamos por hoje. Feitos.